Me chamo Irã, sou graduando em Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, ator do Grupo Cênico Recreio Dramático e contador de história. E estou hoje aqui para um papo com você, professor. Você sabia que já foi comprovado através de estudos que a arte ela deve ser utilizada como um instrumento de educação? Pois é, e é uma boa ferramenta para desconstruir paradigmas e fortalecer a inclusão de crianças no meio educacional. Pessoal, a contação de história, por exemplo, promove a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. E é muito importante que a gente consiga incluir a arte no dia a dia dos nossos alunos. A contação de história, especialmente na educação infantil, ela desperta curiosidade. Pois é, quem aí nunca contou uma história ou se não disse assim, era uma vez, e despertou a curiosidade nos alunos para que eles continuassem querendo saber o que vinha pela frente? Pois é, a arte e a contação de histórias estimula a imaginação, desenvolve a autonomia, desenvolve também o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções. Como assim diversas emoções? Através das histórias, as crianças podem viver emoções como medo, podem viver emoções como angústias, como alegria e a própria curiosidade. E isso ajuda as crianças a resolver até conflitos emocionais que elas estejam vivendo. Pois é, aliviando as sobrecargas emocionais que elas estão. Então a contação de história é muito importante e ela deve sim ser inclusa na nossa sala de aula. Mas é fácil? É fácil demais, pessoal! E eu vou dar algumas dicas para vocês, certo? Se liga nas dicas então! Primeiro, escolhe uma história envolvente, que seja do interesse tanto do professor, que vai ser o contador de história, como do aluno. Depois, antes de contar a história para os alunos, leia essa história várias vezes. Lê uma, lê duas, lê três, pois dessa forma você vai poder entender melhor o conteúdo da história e vai ver se realmente vale a pena contar aquela história para as crianças. Caso a história não seja do seu agrado, dá tempo de escolher outra história. Depois, encontre um momento propício na sala de aula e um espaço confortável para contar a sua história. Hoje, com as aulas online, vamos analisar, deixa eu ver qual o momento melhor do meu dia que eu posso usar para contar a história para os meus alunos. Aí você, como professor, vai analisar, vai pedir para que os alunos lá de casa também encontrem um espaço legal para ouvir a história, um espaço confortável. Você vai arrumar o seu espaço confortável para fazer esse momento de contação de histórias para os alunos. Próxima dica, faça parte da história. É muito fácil, é só narrar com empolgação, viver os personagens. Próxima dica, tenha os recursos necessários. Use desenhos, use livros, use fantoches, use bonecos, objetos, frutas, o que tiver na sua frente que você acha que dá para incluir na sua história, use esses recursos. Próxima dica, organize esses recursos que você vai utilizar e deixe eles, escondidos, para que você tire apenas na hora da entrada do objeto, no momento que ele será utilizado. Isso vai fazer com que as crianças despertem no meio da história. Faça o uso de sons. Sons com instrumentos, sons com a boca, sons com o corpo. Isso também ajudará a manter as crianças atentas na hora da contação de história. Durante a contação, converse sempre com as crianças. Pois é, converse sobre o tema que está sendo abordado, tente colocar a criança dentro daquele cenário, colocar a criança também dentro da história. Próximo passo, esteja preparado para o improviso, porque com certeza surgirá questionamentos, dúvidas, improvisos e você deve estar lá preparado para soltar a sua, com a carta na manga. Pois é, então caso o que estava planejado não dê certo, não vai cancelar a história não. Já improvisa e coloca aí, alguma coisa que possa chamar a atenção das crianças. O importante é que o professor também se divirta contando a história, porque a diversão contagia os alunos e faz com que os alunos se concentrem, participem e absorvam o que o professor quer passar com aquela história. E a última dica é, depois que você conte a história, você abra um momento de diálogo com seus alunos. Isso mesmo.
Diálogo com seus alunos para que eles também possam interagir, dizendo o que eles entenderam, o que eles gostaram, qual o personagem que ele mais gostou, qual o personagem que ele se identificou. Isso também trará bons resultados para a sua história. Gostaram das dicas de hoje? Depois eu volto para dar mais dicas. Agora vamos ouvir uma história que eu preparei uma história bem legal para vocês. Simbora!